Graça e paz, meu querido, que Deus te abençoe, que o amor de Cristo esteja na sua vida hoje, não importa onde você estiver, seja aqui em São Paulo, seja em outras nações, seja em todo o Brasil, a nossa palavra tem chegado nos 4 cantos do mundo. Então eu quero hoje desafiar você a abrir o seu coração para ouvir essa palavra que eu vou trazer a você hoje sobre o Espírito Santo. O tema da mensagem de hoje é as bênçãos do Espírito Santo. E o meu coração está ardendo, irmãos. Hoje pela manhã eu levantei, muito cheio de Deus, muito cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi comunicando essas verdades que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então eu quero declarar que você vai ser cheio do Espírito Santo. Não importa qual seja o teu estado hoje, ele vai tocar em você, vai falar em você, vai edificar a sua fé em nome de Jesus. Eu quero começar esta mensagem contando uma história verídica. É a história de um menino que nasceu no sul da Inglaterra, no ano de 1641. E ele nasceu numa circunstância muito adversa, gente, porque o seu pai faleceu enquanto a mãe ainda estava grávida dele. Então, quando ele nasce, ele já nasce órfão de pai. E a mãe dele ainda era muito jovem, tinha uns 23, 24 anos, e acontece que havia naquela região um pastor, um priest, um sacerdote, que tinha uma paróquia lá. E este sacerdote já tinha quase 70 anos de idade, mas ele era viúvo e queria se casar com a mãe daquele menino que nasceu. Quando o sacerdote a procura e diz: olha, você está sozinha, você não tem como se sustentar, eu quero propor um casamento com você. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não quero que você leve o seu filho que acabou de nascer. E ela então teve que entregar aquele menino, acho que ele já tinha uns 3 anos já, quando ela entrega o menino para os seus pais, que moravam numa cidade vizinha, de maneira que de uma hora para outra ele foi arrancado, do relacionamento com a sua mãe, e ele foi ser criado pelos avós. E ele foi crescendo com muita mágoa. Ele, quando escreve as suas memórias, ele conta que às vezes ele ficava numa montanha, num pequeno monte que havia na divisa entre as duas cidades, e ele ficava vendo a mãe dele na casa que ela morava lá com aquele pastor, e ele tinha muito ódio no coração, muito ressentimento. Aquele menino cresceu com muito ressentimento no coração. Ele não respeitava ninguém, era rebelde na escola. E todos os anos, quando chegava no fim, o professor escrevia no prontuário dele, Good for nothing, ou seja, bom para nada. Fazia aquela declaração horrível para aquele menino a respeito disso. E foi ano após ano, até que um dia veio um outro professor para aquela cidade. E aquele professor olhou para aquele menino e teve compaixão dele. E começou a se aproximar dele, conhecer o seu coração, começou a dar amor, carinho para aquele menino, tratá-lo mesmo como se fosse um filho. E aquele menino começou a se entregar, começou a deixar de ter aquele comportamento de rejeição e começou a ir melhor nas aulas, para agradar o próprio professor. E o professor então descobriu que aquele menino era muito inteligente. Aliás, ele não era só muito inteligente, ele era um gênio. E aquele menino, então, começou a se destacar demais em todas as matérias, mas, sobretudo, em física e matemática. Quando chegou na época de ir para a universidade, aquele professor acreditava tanto nele que ele pagou a Universidade de Cambridge, irmãos, uma das melhores da Inglaterra. E lá naquela universidade ele se destacou, começou a desenvolver teorias, escrever teoremas na área de física, matemática pura, e ele era realmente um gênio, até que a própria escola percebeu que ele era a mente mais brilhante que já tinha passado naquela escola. Para encurtar a conversa, irmãos, este jovem se tornou uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Este jovem depois se tornou um homem, se tornou um cientista que mudou a história dos homens. Na sua tumba, lá na Westminster
o Abbey, né, que está lá na Inglaterra, no túmulo dele está descrito assim, tem várias coisas escritas, mas tem uma que eu acho muito especial, que diz o seguinte: uma mente brilhante que se aproxima da mente de Deus. E embaixo o nome dele, Sir Isaac Newton, o pai da física moderna. Enquanto ele não foi amado, enquanto ele nutria no seu coração mágoa, ressentimento, revolta, ele recebia aquela palavra que declarava sobre ele: good for nothing, bom para nada, você não vale nada. Mas até que um dia, um homem com um coração de pai, com espírito de paternidade, um homem crente, muito crente em Jesus, não só amou aquele jovem, Isaac Newton, como um jovem, como filho, mas ensinou a ele o amor de Deus. E querido, se você não sabe, o Isaac Newton escreveu mais a respeito da Bíblia, ele tem mais tratados a respeito da Bíblia do que sobre ciência. Ele mudou a história. As leis de Newton são leis que nos ensinam e explicam como o universo funciona. Este homem brilhante, um dos mais brilhantes de todos os tempos, teve a paternidade de um homem que falou para ele sobre o amor de Deus, mas ele teve a presença do Espírito Santo dentro dele, fazendo uma obra completa de restauração. E eu quero declarar para você, querido, não importa quem você seja, não importa o seu background, não importa o seu passado, as feridas que você tenha tido na sua história, eu quero declarar e profetizar que o Espírito Santo de Deus é capaz de transformar a sua vida e te levar a cumprir de maneira cabal o propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Não é linda essa história, gente? Não é lindo o que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém? Então, o tema da mensagem de hoje, queridos, o tema é as bênçãos do enchimento do Espírito Santo. Eu quero falar para vocês sobre 5 atuações do Espírito Santo nas nossas vidas que nos transformam e nos levam a uma vida de plenitude. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Lá em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, a Bíblia diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É interessante porque aqui nesse versículo nós temos a Trindade, né? E aquele que sonda os corações, Jesus, sabe qual é a mente do Espírito, o Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Mas o que é muito interessante aqui, irmãos, é que a Bíblia diz que ele nos assiste na nossa fraqueza. Esta palavra aqui, astenia, até usada pelos médicos, né? Uma pessoa tem miastenia, tem fraqueza nos músculos. Esta palavra, ela está no singular. Porque Deus aqui não está focando os pecados. Deus está aqui focando a nossa condição e a nossa incapacidade de enfrentar os ataques do maligno. Porque, queridos, todos nós somos tentados. E Satanás, quando ele vem contra nós, ele vem naquela área de fraqueza. Na vida de alguns, pode ser uma dificuldade de temperamento, pode ser uma pessoa que tem um coração bom, mas que tenha uma língua afiada, que fere os outros, que machuca os outros com a sua palavra. Pode ser que você tenha uma fraqueza moral, uma fraqueza na área de tentação sexual. Então é nesta hora que Satanás vai se levantar contra a tua vida. Pode ser que a sua fraqueza seja uma fraqueza física. Você tem uma dificuldade, uma enfermidade mesmo. Ou seja, são tantas as áreas que nós somos tentados na nossa vida. Pode ser que Satanás, a nossa história, tenha construído, né, uma narrativa dentro de nós, de maneira que nós não temos uma autoimagem positiva, de maneira que nós não acreditamos na capacidade que Deus tem para nós, e isso nos torna muitas vezes incapazes
capazes de sair, né, desta dificuldade e vencer Satanás e as suas tentações e alcançar o propósito de Deus. Mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos assiste na nossa fraqueza. Ou seja, ele vai equiparar esta guerra. Satanás e os seus demônios sujos vêm de maneira sorrateira, ele nos ataca sem que nós estejamos preparados. Muitas vezes nós caímos nas suas ciladas, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, quando entra dentro de nós, ele nos torna mais fortes, ele nos assiste, e ele, meus queridos, em nome de Jesus, eu quero dizer, ele intercede por você dentro de você, com gemidos inexprimíveis. Às vezes a sua intercessão não está no nível intelectual, às vezes nós nem discernimos como devemos orar, contra o que devemos orar, mas ele dentro de nós, ele intercede por nós. Então é maravilhoso saber que nós temos Jesus nos céus, irmãos, intercedendo diante do trono de Deus, mas dentro de nós, nós temos o Espírito Santo. Então eu quero declarar para você, meu amado, minha amada, não pense você que esta fraqueza que você tem não pode ser vencida. Pela tua própria força não pode mesmo, mas com o Espírito Santo e através do Espírito Santo, ele intercede por você e você pode, de fato, vencer as suas áreas de fraqueza e de tentação. Judas 20, no capítulo 1, né? Judas só tem um capítulo, versículo 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que Judas está dizendo? Que quando a gente começa a orar no Espírito Santo, através da intervenção do Espírito Santo, a nossa fé começa a aumentar. Então, meu amado, eu quero dizer que eu te amo, quero dizer que Deus tem derramado tanto amor no meu coração por você. Eu não sei onde você está. Tanta gente me escreve dizendo: pastor, você é meu pastor da internet. Eu fico tão feliz que Deus está me usando para tocar na sua vida. Eu quero profetizar na tua vida, meu querido. Eu quero declarar na tua vida. Ora no Espírito Santo. Não ore na tua própria força. Não ore somente no teu próprio intelecto. Porque às vezes, quando a gente está tão fraco, a gente não sabe como orar. Então, deixa o Espírito interceder por você e dentro de você, para que a sua fé seja edificada. Amém? Em segundo lugar, eu quero dizer que o Espírito Santo nos guia. João 16, versículo 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Bom, aqui está dizendo que o Espírito Santo nos guia à verdade. Mas antes de eu falar sobre que verdade, eu quero falar sobre o ato do Espírito de nos guiar. Eu me lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa que tinha ido a Israel, visitar Israel. Ficou impactada, gostou muito. Mas aí quando eu comecei a perguntar: você foi no Carmelo? Não. Você conheceu as cidades todas ali do Mar da Galileia, Cafarnaum, Magdala? Você foi até onde Gadara? Não, eu não sei. Eu passei, dei uma volta, andei no barco, mas eu não conheci. Ah, você viu aquela montanha na cidade de Tzfat, onde existe uma cidade antiquíssima desde a época de Jesus, em que Jesus, quando pescava com os discípulos, olhava para ela para dizer: não se põe a vossa luz debaixo da candeia, mas os velador. Você não conheceu nada disso? Não. Por quê? Porque a pessoa foi sozinha. Ela não tinha um guia levando-a para os lugares, explicando cada lugar que significava. Assim também é a nossa vida, gente. Muitas vezes nós não discernimos nem o que está dentro de nós. A vida nos impõe perdas, dificuldades, algumas coisas a gente descobre a respeito de nós mesmos, né? Aquilo que fica muito claro, as nossas dores, as nossas perdas, aquilo que nos fizeram, que feriu tanto, nós sabemos. Mas existem alguns comportamentos, gente, que nem nós, a respeito de nós, sabemos. Então,
é muito importante você saber que o Espírito Santo, quando te conduz para a verdade, ele te conduz também para as verdades interiores, para você descobrir onde estão as suas feridas, para você descobrir as razões de alguns comportamentos, para você descobrir as razões e os motivos de alguns medos, para você descobrir o seu potencial, os seus dons, o chamado que Deus tem para você. É o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. Mas o Espírito Santo também nos guia, queridos, nos nossos relacionamentos aqui de fora. Comecei falando de como ele nos guia a verdade dentro de nós. Mas ele também nos guia no dia a dia. Eu posso dizer para vocês e testemunhar que muitas vezes na minha vida, o Espírito Santo trouxe coisas à minha mente que nem me passava nem de longe no meu pensamento, mas ele traz a luz, e aquilo gera direções, aquilo gera um caminho, gera decisões, na hora certa, no momento oportuno, que ele quer que você estabeleça a vontade de Deus, ele vem e traz aquela verdade, e você fala, uau, por que eu não tinha percebido isso? E o Espírito Santo, então, te dirige para você cumprir o propósito de Deus, para cumprir o propósito, o chamado de Deus na tua área profissional, te dirige também nas suas escolhas de com quem você vai casar, como você deve viver nesse mundo. Ele impede que você muitas vezes siga num caminho, de outra maneira, ele também te dirige, vai praticamente fechando porta aqui, para que você só tenha uma direção. Isso tudo é o Espírito Santo dirigindo na sua vida. Ele é o melhor de todos os guias, ele é o melhor de todos os conselheiros. Ele não permite que nós caminhemos no caminho errado, que não tomemos as decisões erradas, mas, querido, para que ele se torne esse guia na tua vida, é muito importante que você o busque, que você o conheça, que ele se torne o seu amigo. Sabe, eu amo acordar de madrugada. Todas as noites eu acordo entre 3h30 da manhã. E eu não fico desesperado, não. Tem gente que fala, eu detesto insônia. Não, nessa hora eu começo a orar. Eu começo a orar no Espírito de Deus. E Ele me visita, e Ele me enche, Ele me dá ideias, e Ele me afaga, Ele me acalenta. É o Espírito de Deus dentro de mim. Querido, Ele é o próprio Deus dentro de você. Então, quando o Espírito te acordar de madrugada, é para que você ore. Eu sei que a dona Pina deve estar me assistindo, ela também acorda todas as madrugadas, e ela dobra o seu joelho e vai orar pelas pessoas, né, no seu caderno. Gente, o Espírito Santo é assim, ele é um guia, mas ele é o nosso melhor amigo, ele fala conosco, e você começa a discernir a voz do Espírito. Alguém um dia me perguntou, pastor, mas como é que eu vou saber qual que é a voz do Espírito, qual que é a minha voz, a voz interior? Querido, quando você vive com alguém há muitos anos, você descobre a voz dela. Eu e a Lilian, por exemplo, a Lilian não precisa nem falar nada. Eu bato o olho nela, eu sei se ela está triste, se ela está alegre, se ela tem alguma coisa contra mim. Eu sei tudo, só de olhar. E às vezes, irmãos, a nossa intimidade é tão grande que às vezes eu penso uma coisa, ela está pensando também. Eu falo, não é possível. Ou eu estou lendo a mente dela, ou o Espírito Santo está dando para as duas pessoas a mesma coisa. Por quê? Por causa da intimidade. Então deixa eu te dizer, como você vai ter intimidade com o Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus. Leia, lá está a vontade de Deus. Ele sempre vai te conduzir para a verdade, e a verdade está na palavra. Então leia a palavra todo dia, ouça a palavra. Eu ouço muitas pregações, eu leio a palavra, eu estou o tempo inteiro recebendo direcionamentos de Deus. Mas também gaste tempo em oração. Não só falando com Ele, mas também ouvindo a sua voz. Às vezes, eu gosto de ficar quietinho no silêncio da noite, com os olhos fechados. Eu ponho a mão no meu coração para dizer, Senhor, eu consagro a minha vida para o Senhor. Eu quero muito que o Senhor me dirija para eu fazer a tua vontade. Senhor, eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero, Senhor, atingir as pessoas que o Senhor está me dando. Eu quero ser instrumento, Senhor. E o Espírito Santo me abraça, Ele fala comigo, eu sinto o amor dEle. E então eu levanto no dia seguinte cheio de alegria, cheio de motivação para fazer a obra, para ser uma pessoa melhor. Mas eu quero dizer também, queridos, que o Espírito Santo nos guia
para a verdade que é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Eu amo aquele texto de Isaías 9,6 que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É maravilhoso ser conduzido pelo Espírito Santo aos pés de Jesus. Eu amo fechar os meus olhos e me imaginar e me ver pela fé aos pés do meu Senhor, aos pés do meu Salvador, sendo conduzido por Ele. Queridos, eu quero dizer para você que você não tem que andar com aquela ferida de estimação, com aquele ressentimento de 20, 30 anos na sua vida. Existe um Espírito, o Espírito de Deus, que está dentro de você, que quer te conduzir para a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu querido, o Espírito Santo de Deus te conduz para o Senhor Jesus. Quando eu estou pregando, eu estou morrendo de saudade de pregar com a igreja lotada. Aquele momento do apelo, eu acho maravilhoso. E eu percebo que tem pessoas que querem vir, mas ficam com vergonha e falam: olha, eu já fui tantas vezes lá, mas o Espírito está falando comigo. Eu gosto quando aquele povo que não tem vergonha vem mesmo. Sabe por quê, gente? Porque eu creio que nós precisamos ter aquele momento em que a gente volta para Jesus. A gente já entregou a vida para Ele, Ele já é o nosso Senhor, Ele já é o nosso Salvador. Mas quantas vezes da nossa vida a gente está se sentindo longe, está se sentindo frio, está se sentindo, sabe, distante do Senhor. Então eu amo ver quando as pessoas vêm para o altar, como que dizendo: Pai, eu estou vindo para Ti, eu estou voltando para Ti. Então, eu quero dizer, querido, deixa o Espírito Santo te conduzir para a pessoa de Jesus. Lá é o melhor lugar, o altar é o melhor lugar para nós deixarmos as nossas preocupações, os nossos medos, porque quem cuida de nós é o Rei do Universo. E Ele não só cuida de fora, Ele cuida de dentro, porque o próprio Espírito está dentro de nós. Amém? A terceira bênção que a gente tem do Espírito Santo é que Ele nos ensina. 1 João capítulo 2, versos 27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Bom, em primeiro lugar, aqui eu quero dizer que a Bíblia não está dizendo que nós não precisamos dos mestres, tá? Muito pelo contrário. Dentro dos ministérios lá de Efésios, capítulo 4, o mestre é um dos ministérios mais importantes. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que esta unção dentro de nós nos ensina. Ou seja, você ouve a palavra de fora e dentro de você tem um outro professor, um outro mestre te ensinando. E aqui eu quero aproveitar para fazer uma afirmação estritamente teológica, tá? Esta palavra aqui, a unção ensina. Se você imaginar que a unção é uma energia inanimada, ela não pode ensinar nada, né? Porque um ser inanimado, uma energia, ela não tem capacidade de te ensinar. Esta é uma figura usada para se referir ao Espírito Santo. Então, que unção esta dentro de nós que nos ensina? É a pessoa do Espírito Santo. Sabe quando as pessoas oram e usam o óleo da unção? Esse óleo representa a pessoa do Espírito Santo. Então, na verdade, a unção que nos ensina, que faz com que aquela verdade bíblica dentro de nós seja aplicada, seja compreendida, trazendo, né, as reflexões mais profundas, indo até o âmago do nosso ser, é a pessoa do Espírito Santo. Não é maravilhoso saber que o Espírito de Deus, o próprio Deus, meu querido, está dentro de você? No Velho Testamento, Deus prometeu que a lei um dia seria impressa nos corações dos homens. Não é maravilhoso isso? Através do Espírito Santo. Sabe,
quando eu olho para dentro de mim, eu vejo tantos pecados, eu vejo tantos erros, eu vejo tantas coisas que Deus melhorou e transformou na minha vida. Você acha que foi pela minha capacidade? De forma alguma. O Espírito Santo nunca desistiu. E a sua voz é mansa, a sua voz é suave, a sua voz é uma voz que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas nos convence não para nos deixar arrasados, destruídos. Não, ele diz assim: filho, você pode vencer esse temperamento. Filho, você pode ser mudado nesta área da tua vida. E eu quero dizer, querido, você pode ter duas atitudes diante, sabe, da verdade de Deus a respeito de si mesmo. Você pode dizer: eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, eu nasci pau que nasce torto, morre torto, e permanecer dessa maneira. Ou você pode crer que o Espírito Santo de Deus, ele não só te revela, mas o faz de maneira amorosa, o faz de maneira a transformar, a convencer, a te ajudar naquela área de fraqueza, para que você vença o seu temperamento. Eu sempre conto para vocês, eu prefiro falar de mim do que falar dos outros. Eu era muito bravo também, viu, gente? Muito bravo. Escreveu, não leu, o pau comeu. Antes de me converter, eu brigava de vias de fato mesmo, brigava toda hora com todo mundo. Quando eu me converti, vocês pensam que eu mudei de uma hora para outra? Não. Eu costumo dizer que as minhas ovelhas antigas, né, as ovelhas, tiveram que sofrer com aquele temperamento que eu tinha de uma pessoa ferida, de uma pessoa brava, né? Mas Deus foi usando o Espírito Santo, as circunstâncias, pessoas que falaram comigo, e o Espírito Santo dentro de mim vinha me ensinando, dizendo: filho, não é desse jeito, vai por esse caminho, aqui é melhor, me convencendo. Quando eu errava com alguém, quantas vezes eu voltei para a Lília para pedir perdão a ela, até me ajoelhei algumas vezes, chorando: meu amor, me perdoe se eu te feri, se eu, sabe, fiz uma coisa contra você, que é uma pessoa tão maravilhosa na minha vida. E o Espírito Santo, gente, foi mudando o meu coração. Hoje eu sou uma pessoa mais afável, ainda claro que eu erro. A gente só vai ficar perfeito quando receber um corpo glorificado. Mas eu posso dizer para você que o Espírito Santo na minha vida, ele trabalha. E quando você confessa o seu pecado, quando você entende o ensinamento e você vai até a pessoa e o relacionamento é restaurado, a culpa vai embora e fica no lugar da culpa aquela restauração, aquela coisa gostosa. Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo, é Ele quem te ensina, é Ele quem te leva à verdade. E a Bíblia claramente está dizendo que Ele nos ensina em toda a verdade. Isso significa que não existe nada que concirna a nossa vida que o Espírito não pode nos encher e nos ensinar e abrir os nossos olhos e tirar as escamas, para que nós compreendamos o nosso mundo exterior, o mundo à nossa volta e o mundo espiritual. Não é maravilhoso? Olha, gente, o Espírito Santo é um amigo de todas as horas. Ele nunca te deixa, ele nunca te abandona, ele está sempre ali. Basta você dizer: Espírito Santo, fala comigo. Separe um tempo para isso e você vai discernir e conhecer a sua voz. Em quarto lugar, meus queridos, eu queria dizer que o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. E esta palavra aqui, poder, no original, né? Eu vou ler o texto de Atos 1:8, mas já vou antecipando. Esta palavra no original é dinamis. É a palavra que originou a palavra dinamite, ou a palavra dínamo. Dínamo é um gerador de energia, né? Dinamite tem poder para explodir. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, testemunha mártir, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Primeiro, este poder é o poder de Deus, é ilimitado. Então, no objetivo de você testemunhar, falar de Cristo, não existe limite. Você tem poder do Espírito Santo para quebrar todas as barreiras de Satanás. Você está me entendendo, meu irmão? Você só tem que entender e crer. Porque se você não crê, você tem aquela usina de força dentro de você e não usa. Está padecendo
com luz que foi cortada. E você tem uma usina hidrelétrica dentro de você. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra aqui é mártir. Mártir, para nós, no português, se tornou sinônimo daquela pessoa que morre por sua fé. Mas por que isso aconteceu? Porque este vocábulo, mártir, testemunha, que significava testemunha, foi tão poderoso na vida dos primeiros crentes, que eles testemunhavam com tudo, sendo levados muitas vezes para a morte e outras vezes sendo instrumentos de milagres extraordinários. E aí, a partir de um tempo que os crentes começavam a morrer por causa da sua fé, a palavra mártir, que é a palavra grega para testemunha, para as outras nações, em todas as outras línguas, passou a significar alguém que testemunha até a morte. Não é lindo isso? Isto é, o Espírito Santo na vida de alguém interferindo nas próprias línguas, nos vocábulos das línguas. Mártir em qualquer língua significa alguém que morre por sua fé. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa do poder do Espírito para testemunhar. Para testemunhar na tua família, com os teus amigos, no teu lugar de trabalho, para testemunhar entre as nações. Deus tem falado tanto comigo, filho, eu estou te enchendo do Espírito, filho, eu estou te dando revelação, filho, eu estou te dando amor pelas nações, porque a tua palavra, a minha palavra em você, vai chegar nos quatro cantos da terra. Então agora eu profetizo que este é o tempo de Deus levantar em todos os lugares, em todas as línguas, testemunhas de Jesus, pessoas que têm o poder do Espírito na sua vida, para vencer as suas lutas, e também coragem para testemunhar, para exaltar o nome daquele que era, que é e que há de vir, Jesus, o Salvador do mundo. Aleluia, aleluia. Eu quero profetizar na tua vida o poder do Espírito Santo, uma nova unção, a unção novo Pentecostes sobre a tua vida, para que você vença as suas fraquezas, vença, meu querido, a sua timidez, o seu medo, e mais do que isso, que o Senhor te dê poder para performar os milagres. Eu quero contar um testemunho, eu fiquei muito impactado, sabe, gente? Essa semana me ligou uma pastora de Nova York, ela e o seu marido, ela é brasileira, ele é americano, foi assim que eu entendi. Ela não me ligou, ela na verdade mandou uma mensagem de WhatsApp. E começamos a conversar. Eles me convidaram para algumas conferências que eles fazem no mundo, para ser um speaker, um pregador. E eles me convidaram para pregar em Uganda, num evento que tem mais ou menos 100 mil pessoas por dia, por noite. E num outro país que eu não vou mencionar, porque é um país fechado para o evangelho, é muçulmano. E eles então falaram de um pastor muçulmano, que a igreja dele, nesse país, eu não vou citar, quase que eu falei aqui, tem 50 mil crentes. E ele faz também reuniões aí entre 50 e 100 mil pessoas. Também fui convidado para falar nesse lugar. Aí, durante a semana, o pastor falou comigo, me ligou pelo WhatsApp, nós trocamos telefone. E eu comecei a entrevistá-lo, E aí, pastor, como é que é? Perguntei como ele se converteu, ele falou que o pai dele já era convertido, então ele tem uma história familiar. Eu falei, mas esse país não é fechado para o evangelho? Ele falou, olha, é fechado, mas Deus está abrindo algumas portas. Ele até tem um programa de televisão. Para vocês terem uma ideia, gente, ele falou que na igreja dele, 70% das pessoas ainda são muçulmanas. Aí eu falei, mas como assim? Mas os muçulmanos acreditam que Jesus é um profeta, um grande profeta, mas não o Filho de Deus e nem o Salvador. Como é que você prega? Ele falou, eu prego a verdade, eu prego que Jesus é o Filho de Deus, eu prego que não existe outro caminho a não ser por Jesus. Eu falei, mas e o povo fica lá? Ele falou, fica. Eu falei, mas como? Ele falou, que eles precisam dos milagres. Eu falei, como assim? Me explica. Ele falou, é simples. Lá todo culto tem cego que vê, paralítico que anda. Todo culto tem algum milagre, muitas e muitas curas. E eles sabem que isso acontece, então eles vêm. E dessa maneira eles vão
se convertendo, mas ainda são 70% muçulmanos, mas estão tudo no meio da igreja dos crentes. Então eu quero profetizar, eu falei, eu quero ver isso de perto, eu quero ir lá para levar a palavra de Deus, mas eu quero voltar cheio dessa unção. Meu querido, eu quero te dizer que é o Espírito Santo de Deus, quem nos dá poder é dinamis, para nós testemunharmos, e a Bíblia diz, sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, até confins da terra. Jerusalém é a tua cidade, Judeia é o teu estado, Samaria eu já penso que fala de nação, e confins da terra, nos 4 cantos da terra, é tempo da igreja se levantar. Para de mimimi, para de ficar olhando para suas feridas. Deus deu o Espírito Santo dentro de você, e Ele tem poder para transformar. Então, meu querido, em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus fluir na tua vida e transformar a tua história, a história, tudo aquilo que o diabo concebeu, tudo aquilo que ele fez, que ele engendrou, todos os ataques dele contra você, o Espírito Santo pode desbaratar, construir, desmantelar. É o Espírito de Deus, aquele que tem poder de criação, que vai transformar a tua vida, para que você tenha poder para testemunhar em nome de Jesus. E por último lugar, meu amado, o Espírito Santo nos comunica o amor de Cristo. Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde. Ou seja, quando o teu coração é esperançoso, você não tem nenhuma confusão. Você sabe que é aquilo mesmo. Porque uma pessoa que anda na vida sem a convicção de que Deus a ama, que Ele está selado, que vai dar tudo certo, que lá no fim Deus está te esperando quando chegar a hora dos seus dias acabarem nessa vida, essa pessoa vive com medo. Mas a esperança não, ela não confunde. E a Bíblia diz assim: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que coisa linda, gente. Nós vivemos num mundo egoísta, onde as pessoas pensam que o amor é uma coisa egoísta. Eu quero viver minha felicidade. Para viver a sua felicidade, destrói a felicidade de alguém mais. É assim, o amor dos homens é assim. Ele é finito, ele é passageiro. Os homens têm uma palavra que não cumpre, mas não Deus. Não o amor de Deus. E a razão, então, de tantas pessoas feridas nesse mundo repetirem o modelo e ferirem aos outros, porque é muito comum, os próprios psicólogos dizem que pessoas abusadas têm tendência a abusar, pessoas que sofreram violência física, têm muitas vezes a tendência de serem violentos. E eu quero dizer para você que só tem um jeito de transformação, que é você sendo transformado pelo amor de Deus. E o amor de Deus não pode ser intelectual, ele tem que descer para o teu coração. E quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele derrama o amor de Deus em nosso coração, até que nós cheguemos à plenitude desse amor. Amém? Sabe, gente, quando uma pessoa tem rejeição, ela tem um ciclo vicioso. Ela tem rejeição, ela reage de uma maneira violenta. Ela reage de uma maneira negativa. Ou ela se fecha, fica como aquela lesma dentro do casulo, né? Que tem medo de se relacionar com o mundo e perde muitas vezes o propósito de Deus para a vida dela. Ou ela simplesmente reage com violência. Eu ouvi um testemunho de um pastor na Suécia que eu traduzi essa semana, de uma jovem. Ele faz acampamentos para adolescentes. Então foi uma jovem, uma menina de 15 anos, para esse acampamento de adolescentes. E esse acampamento, ele é um acampamento também que visa fazer treinamento para pregadores. Só que a menina, quando chegou lá, ela não sabia o que era. O pai que tinha feito a inscrição, e ela chegou lá, ela ficou sabendo que ela ia ter que falar em público 5 minutos. Então ela ligou: pai, pelo amor de Deus, vem me buscar, eu vou ter que falar 5 minutos. Eu não quero falar, não quero me expor. E o pai: não, filha, fica aí, vai ser bom para você, você é muito tímida. Bom, esse pastor, né, que eu traduzi, chama Joaquim, não me lembro o sobrenome, é um sueco. Ele contou que essa jovem aceitou o desafio.
E disse que a primeira mensagem que ela trouxe lá, o papelzinho dela, foi horrorosa. Ela não conseguia se expressar, não conseguia fazer absolutamente nada. Mas ele disse que ele olhou para dentro daquela menina e ele encontrou alguma coisa. E ele começou a incentivá-la. Falou, olha, você não quer voltar aqui? Eu tenho um treinamento para preparar pessoas jovens, para começar a falar. E para encurtar a conversa, ela começou a pregar, ela começou a melhorar, e começou a pregar bem, e começou a ser chamada. Hoje, em todos os grandes eventos evangelísticos, eventos de ensinamento que tem na Suécia, essa menina hoje já é uma moça de 20 e poucos anos, ela é chamada porque ela se tornou a maior pregadora jovem de toda a Escandinávia. Tem milhares e milhares de seguidores. Por quê? Porque ela tinha dentro dela sentimentos de rejeição, de incapacidade, e ela não acreditava que ela podia ter algum valor e algum propósito. Foi o Espírito Santo de Deus que derramou o amor dentro do coração dela, que fez que ela começasse a se sentir amada e importante, acreditar nos desafios de Deus, e se tornou uma potência, gente. Então eu quero profetizar sobre a tua vida. Você é filho do Altíssimo, dentro de você tem um DNA do Deus Todo-Poderoso que comunica a sua própria natureza, mas ele também comunica a sua imagem, ou seja, você não vai ser só transformado por dentro, mas por fora, e a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer isso na vida de todo aquele que permite, de todo aquele que o busca, de todo aquele que tem essa experiência com ele. Então, meu amado, em primeiro lugar eu quero te dizer, o Senhor te ama. E porque Ele te ama, Ele te salvou. E porque Ele te salvou, Ele tem um propósito. Não existe tempo para você começar o propósito de Deus. Na vida de Moisés, Deus começou a fazer a obra que Ele tinha para ele com 80 anos. Na vida de Abraão, Deus começou a cumprir a sua promessa quando ele tinha 99 anos. Então eu quero declarar na tua vida, se você está vivo, se você respira, deixa o Espírito de Deus cumprir o teu chamado. Em nome de Jesus, eu profetizo que quem quer que estiver me ouvindo agora, vai ser cheio por essa visão de transformação. Não permita que o diabo continue com as suas garras na sua mente, para que você não entenda o chamado, o propósito, o valor, o amor, a importância que você tem para Deus e para o seu reino, em nome de Jesus. Então eu quero terminar essa palavra orando pela tua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, você precisa abrir o seu coração, porque o dia que você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que vai entrar no teu coração. E é Ele quem vai fazer essa linda obra de transformação. Amém? Pai, eu estou orando por essas milhares e talvez milhões de pessoas que vão me ouvir. Seja agora ao vivo, seja, Senhor, pelas mídias sociais, pelo meu canal do YouTube. Eu oro, Senhor, para que nessa última geração, eu creio, Senhor, que nós estamos na última geração, haja um grande mover do Teu Espírito, que a chuva do Teu Espírito, a chuva serôdia, caia sobre a terra e prepare o coração das vidas. Senhor, eu te peço que o Espírito Santo vá nos 4 cantos do mundo, afofar, ó Deus, preparar o coração das pessoas, para que a palavra do Salvador as liberte, Senhor, da rejeição, do medo, as liberte do pecado. Senhor, em nome de Jesus, arrebenta as cadeias, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, liberta, levanta os teus filhos, ó Pai, levanta um exército, Senhor. Nós vivemos num tempo de tanto medo, de tanta confusão, de verdades questionáveis. Pai, existe um ditado que diz: tudo na vida tem 2 lados, a verdade tem 2 lados, e eu concordo com isso, Senhor. Tem a verdade do alto e a verdade de baixo. A verdade do alto, Senhor, é a verdade completa, absoluta, é a verdade de Cristo, e eu oro, Senhor, para que a verdade do Senhor prevaleça na vida dos teus filhos, destes que me ouvem. E se você, meu querido, está aceitando a Jesus, põe a mão no teu coração, ore comigo, e nós vamos ver agora na tela. Você pode se inscrever, colocar
o seu nome dizendo: eu entreguei a vida para Jesus, eu entreguei a minha vida para o Salvador. Então ore comigo, diga: Senhor Deus, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor entre na minha vida. E eu sei que não tem outro caminho a não ser Jesus. Por isso eu abro o meu coração, Jesus. E eu te confesso como Senhor da minha vida. E eu te confesso como meu Salvador. E agora, Pai, eu te peço, Espírito Santo, entre na minha vida, transforma o meu coração. Faz, ó Deus, de mim uma nova vida, uma nova criatura. Eu te confesso como o único Senhor da minha vida. E eu creio que a partir de hoje, o Senhor vai mudar a minha história, em nome de Jesus. Mas sabe, querido, talvez você já seja crente, mas talvez você esteja vivendo com mágoa no coração, com cadeias na tua alma. Eu quero te dizer que Jesus te liberta. Ele quer te dar poder para perdoar aqueles que te feriram. Ele quer te dar poder para você parar de olhar para dentro de si e ver tantas dificuldades, tantos pecados, haver tanta fraqueza. Espírito Santo de Deus, eu te peço, agora que a tua palavra chegou, agora, Senhor, que a chuva caiu, que o coração dele está aberto, Senhor, agora só está faltando uma coisa, que eles falem para ti. Então, meu querido, você vai orar, nem que seja baixo, mas verbalize, diga: Senhor, meu Deus, coloque a área da tua vida que você precisa ser liberto, e ofereça ao Senhor, e diga: eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor me dá poder para vencer esta área. Oh, Pai, eu quero andar em liberdade, porque a tua promessa diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, ore comigo, meu irmão, ore, porque nesse momento tem uma unção, nesse momento tem um fluir do Espírito de Deus, nesse momento nos quatro cantos, através desse instrumento, a palavra da verdade está arrebentando os grilhões. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro as cadeias quebradas, Senhor, e agora, Espírito Santo, intercede no interior dos teus filhos com gemidos inexprimíveis. Senhor, vá até nos meandros, vá até nos lugares mais escondidos. Senhor, levanta um povo cheio de fé, cheio de esperança. Senhor, nós te pedimos que o poder do Espírito de Deus venha quebrar as cadeias. Dá-nos autoridade, dá-nos poder para testemunhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome. Deus te abençoe, meu querido. Se prepare, é um novo tempo que está chegando. Se prepare, é uma nova era que está chegando. O Espírito de Deus vai trazer um novo tempo, uma nova unção. Mas essa era que eu estou falando não é a era da nova era, não. Essa é do inferno. Eu estou falando de uma era de presença, de poder, de autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre os seus talentos. Oh Deus, vai soprando e vai tirando aquela autoimagem negativa. Vai, Senhor, começando a produzir um dínamo dentro das vidas, para que elas sejam aquilo que o Senhor, oh Deus, preparou para que fossem, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, vamos adorar.